Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós vamos falar sobre as lutas por ações afirmativas que tem na Lei de Cotas para a Educação, uma das suas maiores conquistas na sociedade brasileira. E a lei acaba de completar 10 anos e é sobre ela que nós vamos falar no episódio de hoje. Ela foi sancionada em 29 de agosto de 2012, a chamada Lei 12.711, né? Que é a lei que tem que estabelecer as cotas, e para falar com a gente sobre ela, para conversar, nós estamos aqui com uma convidada, a nossa querida professora Ana Paula da Silva, coordenadora da Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da Universidade Federal Fluminense, a FIF-UF. A Ana também é professora adjunta e faz parte do quadro permanente, docente do Ministério de Justiça e Segurança, PPGJS-UF, e da graduação em licenciatura interdisciplinar Educação no Campo. Então, antes de passar para a Ana e agradecer logo a presença, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, os óculos dourado fino, tenho um nariz fino, boca fina, estou com um brinco de argora perolada, uma blusa com tons de bege, marrom. E boa noite, Ana Paula. Muito obrigada por ter aceito o convite. Então, eu queria que você se descrevesse aí para os nossos ouvintes. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu primeiro agradeço imensamente o convite da Lucília para estar aqui conversando sobre essa importante política pública e que impactou diretamente, né, nas nossas universidades brasileiras. Eu sou uma mulher negra, eu uso trança rastafari até a altura do ombro, eu uso um óculos, estou usando um batom cor de uva e uma blusa estampada mais para o laranja. Obrigada, Ana. Ana, qual a importância da lei de cotas no cenário acadêmico do ensino público hoje no Brasil? Eu acho que a lei de cotas foi uma das políticas públicas mais bem-sucedidas em termos de processos de democratização e ampliação das universidades brasileiras. Elas mudaram a política de lei de cotas, a lei 12.711, ela mudou radicalmente a cara da universidade brasileira. Como a ex-ministra Nilma Lino, né, que eu tive num congresso com ela, ela falou, a lei de cotas, e eu concordo muito com ela, ela deixou de fazer com que a universidade fosse uma escolha e passasse a ser um direito de fato das populações historicamente excluídas da universidade, já que o processo de implementação das universidades historicamente é um processo excludente, né? Foi um processo excludente, um processo de privilégio de uma pequena minoria, e assim foi e tem sido nas décadas desde o seu surgimento. E a política de cotas, ela de fato fez uma abertura para populações que até então estavam fora da universidade. Muitos dos meus alunos são pessoas que é a primeira geração que está na universidade. Ou seja, pessoas que nunca tiveram ninguém da sua família na universidade, ninguém. Isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu sou filha da escola pública. Apesar de eu não ter passado pela... Eu fiz a universidade
sem cotas, não existia cotas na época que eu fiz a universidade, nem muito menos nas escolas públicas que eu estudei, mas eu sou fruto da escola pública e da universidade pública. Eu sempre estudei toda a minha vida na escola pública e fiz universidade pública até meu pós-doutorado. E hoje eu sou funcionária, docente da universidade. E no momento que eu pisei na UFRJ, como estudante da UFRJ, ao momento que eu pisei, anos depois, como professora, eu percebo uma mudança enorme nos quadros da universidade. Assim, na minha época de estudante, eu fiz essa prova com a minha sobrinha. Minha sobrinha hoje é universitária. E quando ela entrou na universidade, eu peguei a minha foto da graduação, da época da minha graduação, e ela pegou uma foto da turma de graduação. E a diferença era gritante. Na minha turma de graduação, era eu e mais uma. E a minha turma de graduação, e eu estou falando de um curso de ciências humanas, que teoricamente já é uma área historicamente vista como uma área que pega populações menos favorecidas e mais escuras. Pretos e pobres, indígenas. Eu não estou falando do curso de medicina, não estou falando de um curso de direito. Eu fiz uma graduação em ciências sociais, que sempre foi teoricamente reconhecida como as áreas onde as populações menos favorecidas estavam. E mesmo assim, na minha turma, na minha época, antes das cotas, eram pouquíssimos negros, pouquíssimas pessoas não brancas circulando pela universidade. E um fato era de que a grande maioria das pessoas que estavam na graduação, elas vinham de famílias que já era a segunda, terceira, quarta, quinta geração na universidade. E a universidade da minha sobrinha, que é a universidade hoje dos meus alunos, das minhas alunas, é uma universidade muito mais diversa. Em termos de cor, etnia, em termos de gênero, em termos de populações LGBTQIA+, você tem pessoas com deficiência, ou seja, você tem, de fato, uma universidade mais diversa, muito mais do que você tinha, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, antes das políticas de cotas. Pois é, como você falou, a universidade mudou o perfil, né? A gente vê hoje uma diversidade, uma riqueza muito grande. Mas a gente sabe, apesar dos resultados positivos, apesar dos avanços, né, falando assim, ainda nós temos muitos gargalos. E quais seriam esses gargalos? Como é que você identifica esses pontos fracos, né, da lei e também da adaptação da universidade a essa nova população, digamos assim, né? Eu acho que falando da lei, né? Primeiro, falando da lei, eu acho que são 10 anos agora. Eu acho que a lei ela precisa de alguns ajustes. Obviamente, nenhuma lei vem perfeita dentro de um contexto perfeito, né? Ela precisa de alguns ajustes, mas eu acho que esses ajustes eles devem ser discutidos mais à frente. Eu acho que o contexto político hoje não favorece. Eu acho que o momento agora atual é de a manutenção do que nós já conseguimos. Nós estamos num contexto político horroroso, um momento político péssimo, de ataques sistemáticos às universidades e a todas as conquistas que têm acontecido nos últimos anos em relação às universidades. Então, eu não acho o momento propício para fazer esse debate agora. Eu não acho o momento propício para que a gente possa pensar, debater de forma aprofundada, de uma forma consciente, sobre as ações afirmativas. O momento agora é de manutenção. Nós precisamos fazer o processo de manutenção daquilo que já foi conquistado. E aí,
com né, que tudo indica, na troca de governo, aí sim a gente possa, né, com um governo, num momento político mais favorável, mais democrático, onde a sociedade civil, de fato, seja ouvida, a gente possa fazer esse debate. Mas, por hora, eu acredito que é a hora de manter. É manter o que já se tem. É segurar o que já temos. Porque eu tenho muito medo desse processo, esse debate acontecer e ainda o pouco que conseguimos ser revertido. Então, esse é o momento da manutenção, né? Da manutenção daquilo que a gente já tem. Isso vale não só para a política de cotas, eu acho que vale para todas as políticas. Eu acho que esse momento é o momento da gente fazer a manutenção do que puder, é segurar o que tem, o que dá para segurar. Não é o momento de colocar nenhum tipo de política, nenhum tipo de reforma em debate. Esse é o ponto. O segundo ponto que você me perguntou sobre os gargalos, eu acho que, assim, tem gargalos. Eu acho que um dos gargalos, eu acho que é um ponto, existe um consenso, inclusive, entre os especialistas, que é a permanência. É a permanência desses cotistas. É a permanência dessas pessoas na universidade. Não adianta a gente colocar um contingente considerável de pessoas e essas pessoas não terem condições de dar continuidade e concluírem seus cursos. Eu acho que esse é um dos maiores gargalos, é a permanência. Promover. Agora, o passo agora é promover políticas de permanência, retomar políticas de permanência, porque existia, né? Houve uma descontinuidade, assim, pós-golpe, muitas das políticas de bolsas, de manutenção de bolsas foram extintas, e aí a gente não teve uma continuidade e um processo de institucionalização de políticas de bolsa de permanência para esses grupos. Então, agora é o momento de pensar nisso, pensar com a mudança política, pensar as políticas de institucionalização de permanência dessas populações. Exatamente. Onde essas populações elas possam. Pode falar, Lucília. Pode concluir. Não, então é isso. Eu acho que esse é um dos maiores gargalos. É o processo de permanência, é fazer com que esse contingente tenha condições de manter o seu curso e concluí-lo, né? E chegar até o final. A gente sabe que o processo de evasão nas universidades é alto, né? Particularmente nesse momento onde nós tivemos uma crise sanitária imensa, né? Um problema de saúde pública mundial, que foi a pandemia da Covid, mas a gente sabe também que a crise econômica tem afetado e muito esses segmentos que têm recentemente entrado na universidade. Então, nós precisamos pensar em políticas agora, em políticas públicas, em ações de políticas públicas que fortaleçam esses programas de permanência dentro das universidades. Mas, para isso, nós precisamos de investimentos, nós precisamos com que a receita da universidade seja restituída, e uma série de coisas que não depende só da universidade, mas depende também da universidade, que eu digo da gestão da universidade, mas depende também de políticas maiores que envolvem o governo federal e várias instâncias do governo federal. Voltando ao assunto da permanência, o que eu ia falar com vocês é que desde o final do governo Temer, né, o golpe que tirou a ministra, que tirou a presidenta Dilma, né, a gente sabe que os cortes na assistência estudantil foram fatais. Ontem, eu participando de um seminário, colóquio sobre maternidade lá na UF, eu vi um depoimento assim, emocionante de uma aluna de pedagogia, Roberta, uma mulher negra, uma jovem negra, né? Mãe de um menino, Miguel, acho que não chega a ter 5 anos, e ela falando, emocionada, que
ela nunca se imaginou estar ali, e ela, de repente, ela estava na universidade e ela começou a se questionar se ali era o lugar dela. Mas ela foi tão bem acolhida pela UF, pelas mães, pelo grupo de mães, coletivo de mães que a gente tem na universidade, e que ela, naquele momento, ela estava se sentindo que ela deu um novo sentido para a vida dela. Então, assim, ela nunca tinha pensado estar naquele lugar. Então, assim, me emocionou e me tocou demais saber como a universidade vem transformando vidas, vidas de pessoas que nunca imaginaram estar ali naquele cenário. E realmente o cenário mudou, né? Então, assim, pode complementar. O que você acha? Você, é isso mesmo? Não, eu acho, inclusive, porque a gente fala da universidade como muita gente se refere à universidade numa estratégia interessada, né? Tecnicista. Vou ali, vou fazer minha formação e é isso que basta. A universidade é muito mais do que isso, né? A universidade ela é uma formação completa, ela é a formação do indivíduo, é uma formação social, uma formação política. E é uma formação política não no sentido político ideológico, como erroneamente tem se referido à universidade, como se uma formação política fosse ruim. Não, gente, formação política. A vida é política. Viver em sociedade é política. Viver é um Tudo ato é político, político, né? é um ato político. Então, assim, a política ela está nas nossas vidas, desde o início, nas pequenas coisas. Então, a universidade é política e a formação política também. Eu acredito, sendo a universidade de formação política, ela é a transformação também desses indivíduos. Ela é não só capacitação para um registro profissional, mas ela também é uma formação de indivíduos, ela é uma transformação da sociedade, a transformação de uma nova mentalidade, uma mentalidade inclusiva, uma mentalidade mais e que tenha consciência das desigualdades históricas que esse país tem produzido. E eu sempre digo para os meus alunos, meus alunos, o Brasil é historicamente um país onde a desigualdade ela é um projeto de nação. Ela tem sido um projeto de nação. A desigualdade, a exclusão, ela está entranhada na cultura, na história, na política brasileira. Então, a universidade ela tem esse papel, ela tem esse papel transformador, também profissional, mas um papel transformador no sentido de fazer com que essas pessoas se tornem sujeitos de fato, sujeitas de fato. Né? Então, por isso que eu comecei com essa ideia da Nilma Lino, a ex-ministra, né, da igualdade racial, do governo dos anos do PT, que é isso. A universidade não é uma escolha, a universidade é um direito. É um direito no sentido de ser um direito dessas pessoas se tornarem sujeitos pensantes, políticas pensantes. E a gente sabe que muda a vida, transforma. Pessoas que entram na universidade, sabe, como se tivessem levado um choque, é um choque de realidade, né? Porque tem essa diferença, É uma né? tomada de consciência, né? É uma tomada de consciência. E não é por acaso que a universidade tem sido tão atacada. Não é por acaso que a educação pública de qualidade tem sido tão atacada. Não é por acaso, é porque, de fato, são espaços onde, de fato, existe um compromisso na formação, num processo formativo. E num processo formativo não apenas tecnológico, tecnicista, isso também é importante, mas também de ampliação do pensamento, do ampliação e do aprofundamento do conhecimento, e não só do conhecimento como um todo, do entorno, mas do autoconhecimento, e não do autoconhecimento que eu digo de autoajuda, mas de um autoconhecimento enquanto um indivíduo dentro de uma sociedade, e o reconhecimento, porque na universidade eu falo da minha própria experiência. Eu acho, Lucília, você pode falar da sua própria experiência.
o momento que eu entrei na universidade foi o momento que eu passei também a me reconhecer enquanto uma sujeita social, né? Enquanto uma sujeita que eu estava, de alguma maneira, inserida dentro de um contexto onde, de fato, eu comecei a desnaturalizar a realidade a qual eu participava. E é isso, é uma tomada de consciência. E é transformador, e a gente nota isso em sala de aula, como eu que dou aula, então, nos primeiros períodos, e depois eu, às vezes, pego eles lá no final, nos últimos períodos, a gente percebe isso, a gente percebe essa transformação. E óbvio, a gente quer que essa transformação ela esteja acessível para todas as pessoas. E é isso que eu acho que é o grande pontapé das políticas de cotas, é colocar dentro da universidade pessoas que nunca tiveram e nunca pensaram sequer que a universidade era para elas. Eu sou, assim, existe pessoas ainda, e eu falo isso porque eu dou aula numa cidade do interior do Rio de Janeiro, que acha que a universidade, que não existe universidade pública, que não existe universidade, que a universidade é sempre paga. E a UF, aquela cidade, tem gente que não entra na UF, que acha que tem que pagar até para entrar. Tamanho é o desconhecimento da universidade, o que é a universidade. E eu vejo como a UF, naquele espaço, ela tem transformado. Né? Transformado a relação espaço público-privado, transformado as relações daquela região. Ali é um ponto de cultura, tem exibição de filmes, tem projetos de extensão. Então, isso tudo é um ganho muito grande. E lógico, quando você tem mais pessoas dessa realidade dentro da universidade, obviamente, essas pessoas vão também estar voltadas, pelo menos, não digo todas, mas pelo menos a maioria, a pensar nessas outras pessoas que estão fora. E você puxa, né? Porque aquela pessoa que entra na universidade, ela vira exemplo para a sua comunidade. E a gente vê o orgulho que que é aquela pessoa, aquela aluna, aquele aluno que na sua família não tem ninguém que passou pela universidade, no seu convívio social não tem ninguém que fez a universidade, e ela ser um exemplo e falar o que é a universidade para essas pessoas. E falar o que significa a universidade. É uma experiência muito rica, né? É um orgulho. E a gente tem um depoimento aqui de um ouvinte, Antônio, da Delma, você pode colocar aí para a gente, para a Ana Paula comentar, que eu achei muito interessante. Ela estive no campus e foi uma alegria ver meus iguais ocupando aquele espaço. Nos anos 80, quando eu estudei, éramos tão poucos e isso me incomodava. A lei de cotas é uma ação civilizatória fundamental. Você pode comentar? Eu contei da minha própria... eu comentei da minha própria experiência. Eu entrei na universidade, eram pouquíssimas pessoas. E à medida que eu fui avançando, foi diminuindo cada vez mais. Se na graduação era 1, 2, 3, no máximo, 4, você contava nos dedos, quando eu fui para a pós-graduação, menos ainda. Não tinha ninguém. Eu já estudei em turma, eu já fiz disciplina com ninguém, com ninguém da classe popular, principalmente quando você vai para os mestrados, para as pós-graduações mais qualificadas, não tem ninguém de classe popular, são pouquíssimas pessoas oriundas de classes populares. Eu, por exemplo, num determinado momento que eu lembro do meu mestrado, eu era a única pessoa que trabalhava, ninguém trabalhava, todo mundo vivia de bolsa, eu não tinha condições de viver só de bolsa. Eu tinha que trabalhar, mesmo, né? Trabalhava na encolha, porque não podia, mas eu não tinha condições de me sustentar só com uma bolsa. Mas a 90% da minha turma de mestrado, doutorado, sobrevivia só com a bolsa, porque não precisava trabalhar. E isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença
na forma como você encaminha sua trajetória profissional, na forma como quais são os caminhos que você vai galgar, quais são Valores as que você passa portas a que vão... agregar, né? Exato, as portas que vão abrir para você. Então, é óbvio que as diferenças são imensas, mas é isso. Eu fiz mestrado e doutorado trabalhando. Eu tenho colegas que fizeram mestrado e doutorado e só foram trabalhar depois. Tiveram tempo suficiente de esperarem, abrirem os concursos, fazerem os concursos, pegar as melhores posições, e eu fui fazendo o que foi possível. Né? Eu fui galgando o espaço que me foi possível, as portas que foram sendo... que eu tive a possibilidade de abrir. Então, hoje, eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a ter um diploma universitário. Eu fui a primeira pessoa a ter uma pós-graduação. Né? Depois, meus primos fizeram, mas eu fui a primeira pessoa. Então, assim, ninguém da minha família tinha pós, sabia o que era uma graduação, entendia o que era uma graduação. Então, isso faz muita diferença. Eu vejo isso nos meus alunos, nas minhas alunas, nos meus alunos, e eu vejo como, de alguma maneira, pessoas como eu inspiram, porque é isso, existe a questão da identificação. Então, por isso eu acho também que as políticas de ações afirmativas elas devem ser expandidas para outras esferas da universidade. Eu acho que tem que ter políticas de ações afirmativas para funcionários, para docentes, porque é isso, quanto mais pessoas entrarem, quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de estarem na universidade, quanto mais diversidade, ter a possibilidade de ter uma universidade cada vez mais democratizada, mais diversa, um espaço onde de fato você possa produzir conhecimento de uma forma horizontalizada e não verticalizada. Você falou do seu tempo de graduação, e ontem eu voltei no tempo, eu fui participar desse colóquio no IACS, onde eu estudei há 44 anos atrás. Eu entrei na UF em 1978 para fazer jornalismo, eu tinha 17 anos. E, na minha época, tinham duas pessoas com deficiência, que eu só me dei conta agora há pouco tempo, depois de reencontrá-las. E eu falei, uma pessoa tinha sequela de poliomielite, hoje ela anda em cadeira de rodas, e a outra também sequela de poliomielite e andava com muletas. Assim, para mim, naquela época, elas passaram invisíveis. Eu fui dar conta, e ontem, voltando lá no IACS, o antigo IACS, na Lara Vilela, e subindo com a minha cadeira de rodas, aquela rampa, e tendo que andar mais 200 metros para poder acessar a calçada de acesso ao IACS, porque não tinha rampa, e de entrar lá, me desviar dos buracos e subir uma rampa enorme para chegar lá na sala Interartes, e a pessoa ter que abrir uma porta para mim que normalmente não se usa. E eu fiquei imaginando como essas pessoas do meu tempo enfrentavam, como eles sofreram, e não tinham políticas públicas nenhuma. Aliás, não se falava em acessibilidade, não se falava em inclusão. Não. Então, assim, o fato de a gente estar aqui hoje discutindo isso, falando isso é um grande avanço. Isso é política pública. Mas a gente vai fazer o intervalo e a gente volta a falar. Eu quero falar também que, além de mudar, as cotas mudaram o perfil dos alunos, mas também mudaram um pouco o perfil dos docentes que chegaram na graduação, na pós-graduação, fizeram concurso como você, como muitas pessoas, né? Pessoas com deficiência, pessoas indígenas, e que estão hoje ocupando os espaços na academia, tá bom? Então, 30 segundos para a gente falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio sem fins lucrativos, uma rádio da classe trabalhadora, e que está recebendo a gente aqui de portas abertas para falar sobre esse assunto tão importante. A gente volta já, Ana Paula, e quem quiser participar, fazer pergunta, elogio, comentário, é só acessar aí as redes da Web Rádio Censura Livre. Voltamos já. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Voltamos a conversar com a Ana Paula da Silva, que estamos falando sobre os 10 anos da lei de cotas, políticas públicas, as ações afirmativas que mudaram o perfil da universidade, essas universidades públicas brasileiras, né? Ana, com as cotas aumentou também o percentual de estudantes indígenas, pardos, negros com deficiência, né? Embora o impacto seja mais na graduação do que na pós-graduação, a gente também vê uma certa mudança nesse sentido, e também nos docentes, na docência. Como que a cota mexeu na docência? Como que os professores, como você vê esse ambiente após cota na universidade pública? É importante dizer que, apesar da lei de cotas ter sido implementada nos cursos de graduação, hoje, nós já temos regulamentos, regimentos internos das pós-graduações, dos diversos programas de pós-graduação implementando cotas, mesmo sem ter uma lei que fale das pós-graduações. Mas nós já temos vários programas. Né? Tem uma nota técnica, mas não tem uma lei. Mas não foi uma lei como foi com relação à graduação. A UF, inclusive, recentemente, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação foi aprovado um regulamento tratando das cotas nas pós-graduações. Sendo que as pós-graduações, antes mesmo desse regulamento na UF, já estavam implementando políticas de ações afirmativas nos seus programas. Eu mesma faço parte de um programa que já está desde o seu surgimento, é um programa de pós-graduação novo, e desde o seu início vem aplicando políticas de ações afirmativas no seu processo seletivo. Então, isso é interessante, né? Porque olha o movimento que foi feito, né? Porque, a partir da lei, outras instâncias foram se adequando para dar conta desse processo que vai
promovendo a inclusão desses grupos sociais nas universidades. Isso é muito interessante pensar esse processo, né? Porque as pós-graduações, elas vieram na esteira da lei, elas não tiveram uma lei, mas elas acompanharam uma lei bem-sucedida na graduação e que hoje boa parte das pós-graduações, dos programas de pós-graduações hoje, implementam ações afirmativas. Mas o perfil mudou, né? Eu acho que vai uma reação em cadeia. Eu estou falando da implementação das ações afirmativas nos programas de pós-graduações e muda também o perfil, né, do corpo docente, né? O perfil do corpo docente também tem mudado, porque mais gente tem terminado sua pós-graduação. Na época que tinha concursos, né? Na época do Reúne, exato. O Reúne, né? O programa cotas, né? Que expandiu as universidades, expandiu as vagas nas universidades, foi importantíssimo para que pessoas... Eu mesma sou fruto desse programa do Reúne. Se não fosse o Reúne, eu não estaria dentro da universidade, provavelmente, porque o número de vagas não tinha sido ampliado, né? Então, eu acho que é interessante pensar as várias políticas que vão se correlacionando também com as políticas de cotas e vão transformando. Agora, óbvio, a gente está falando de uma transformação em muito pouco tempo, né? São 10 anos de políticas de ações afirmativas, menos de 10 anos com a expansão das universidades, com a construção de novos campos das universidades federais, da expansão das universidades federais, do número de vagas. Então, é um processo muito recente, não, né? Quando a gente vai falar em termos históricos, é um processo recentíssimo. E como todo processo recente que promove uma transformação dessa envergadura, é óbvio que ainda existem resistências dentro da universidade em relação, não só dentro como fora, né? Grupos, né? Determinados grupos que ainda exibem resistências em relação às políticas de ações afirmativas. É muito difícil, né? Parece tudo muito bonito, mas é muito difícil quando a gente está falando de mexer em privilégios, porque ampliar, né, quer dizer você dividir esse bolo, né? Você dividir e, de certa forma, também mexer nesses privilégios. Eu vejo ainda os cursos de ponta, né, os cursos mais disputados, né, os cursos tradicionalmente mais disputados ainda bastante fechados a essas políticas, a esses debates, né? E tem tido, né? Tem estudos sobre isso, né? Como as contrarreações também acontecem a essas políticas. Porque é isso, você está transformando, você está promovendo uma mudança radical, de grandes proporções, porque, como a gente está falando, não é uma mudança apenas na graduação, é uma mudança que vai se escalonando também, vai se abrindo para outras áreas, onde professoras e professores indígenas, negros, pretos e pretas, com deficiência, LGBTQIA+, também vão tendo esses espaços, também vão galgando esses novos espaços que estão se abrindo. É óbvio que não é o ideal, a gente ainda precisa de muito mais, mas, obviamente, você tem esse contramovimento, essa reação também em relação a esse contingente que está entrando nas universidades. E eu vejo, por exemplo, maior resistência nesses cursos, de fato, mais elitistas, né? Onde os embates... Você falou antes até medicina, a odonto, a direito, são cursos que, tradicionalmente, você não via pessoas negras, pessoas com deficiência, e a gente e essa mudança de cenário, né, traz também debate. Pessoas trans, né? Trans, travestis, enfim... Isso tudo causa uma reação muito forte,
né? Muito forte, porque você não está só colocando esses indivíduos na universidade, você está fazendo com que eles tenham os mesmos direitos que outros grupos tradicionalmente tiveram. E aí as reações têm sido também, em muitos casos, violentas, né? Tem trabalhos da professora Heloísa Buarque de Almeida, da USP, que ela tem falado dos cursos de medicina e dos trotes violentos na faculdade de medicina, nas faculdades de medicina, particularmente quando essas pessoas passam a entrar nesses cursos. Os trotes se tornam mais violentos, mais virulentos, com mais agressividade, que é uma forma de extravasar e de mostrar toda a insatisfação em relação a esses novos sujeitos e novas sujeitas que estão adentrando a universidade. Então, não sejamos românticos em achar que não ia ter reação. Óbvio que ia ter reação. E nós estamos vivendo, né, eu digo até de uma maneira mais geral, né, em termos da política, a gente está vivendo o que se chama de backlash, né? Essa contra-reação, essa revolta, né, que retoma aí, né, em grupos mais radicais, mais reacionários, mais resistentes a essas mudanças. Mas é isso, né? Eu acho que é um momento em que a gente está o que eu acho importante, né? Só para a gente não cair na desesperança, eu acho que são políticas de inflexão. Eu acho que a sociedade está dando, ou pelo menos vai dar uma resposta de que não tem volta. Não vai ter volta, né? As pessoas não vão aceitar retrocessos da forma como, por exemplo, nós temos tido nos últimos 4, 5 anos. As pessoas não vão se conformar com esses retrocessos. Não vão se conformar em não terem mais acesso àquilo que elas já tiveram acesso, que elas já experimentaram. Ana Paula, você diria que a opinião pública hoje está mais favorável às cotas? Eu acho que... Do que lá em 2000, do que lá atrás? Eu acho que a gente tem que ter várias camadas, né? Por exemplo, com a política de implementação de cotas se deu em torno de um grande embate, né, dentro da universidade, né, com grande embate entre intelectuais, e intelectuais que eram contra, intelectuais que eram a favor. Foi duro, né? Não foi uma coisa... A universidade não aceitou de bom grado, né, todo esse debate. E hoje em dia, dentro da universidade, existem já intelectuais que têm voltado atrás das suas posições iniciais contra cotas. Então, eu acho que existe hoje mais aceitação em relação às cotas na universidade, dentro da universidade, do que se tinha na época em que você tinha um grande número, tinha um número significativo de intelectuais contra as cotas. Mas é óbvio que esses grupos mais reacionários, mais conservadores, eles também fazem parte da universidade. Assim como estão na sociedade, estão dentro da universidade. E você ainda tem alguma resistência, sim, dentro da universidade. Assim como tem fora. Assim como eu vejo que existe uma maior aceitação. Aceitação no sentido de que você tem hoje uma escolha, né? Hoje você tem muito nítido, a gente está no meio de uma campanha eleitoral complicadíssima, né? Nesse período político complicado, e o projeto, o que as pesquisas de tendências eleitorais têm demonstrado é que a população está escolhendo esse caminho, que é o caminho de democratização e de direitos, né? E de acesso a direitos, acesso a N direitos, acesso a políticas sociais. Esse é o projeto que, teoricamente, se tudo se confirma no pleito eleitoral,
é um vencedor. Então, eu vejo que existe, de uma maneira talvez difusa, né? Porque eu acho que nem todo mundo tem o entendimento de todas as políticas sociais, mas as pessoas, mesmo as pessoas que não têm o entendimento mais aprofundado, elas entendem que esse foi um período bom, esse foi um período em que elas tiveram acesso a muitas coisas, tiveram acesso a coisas que agora não é possível mais retroceder. Então, eu acho que eu vejo com esperança, eu vejo com alegria o fato de que essas políticas vieram para ficar. Elas não vão ser retiradas com facilidade. Não serão retiradas com facilidade. Pode falar. Então, políticas como as políticas de cotas, como as políticas de ações afirmativas, vieram para ficar e só tendem a ampliar. Talvez a revisão que era programada para agosto, que acabou não sendo feita essa revisão, até porque é um ano eleitoral e os políticos não querem, né? Além de não estão com tempo para discutir isso ou para parar para ver isso, e também eles não querem se arriscar, porque daqui a pouco nós vamos ter um outro congresso e, de repente, com outro perfil, né? Com outra visão, provavelmente esperamos mais progressista e democrática. Uhum. A gente tem muitas críticas também à política de cotas por parte do MEC, ainda mais esse MEC que hoje está lá no poder, né? Que dizem que o atual sistema é muito falho de monitoramento, né? E que falta transparência. É isso mesmo? Eu acho que é bom. Vamos por partes. Eu acho que atualmente não existe MEC, né? Não existe o MEC. Ele é uma figura de linguagem, é uma coisa que está lá, mas ele não funciona. Como nada desse governo funciona. Então, assim, eu acredito que as políticas de monitoramento, porque a gente tem que pensar, um dos primeiros decretos que o atual governo assinou logo quando assumiu, em 1º de janeiro de 2019, né? Foi a extinção da SECADI. Ninguém se deu conta disso. O que era a SECADI? Era a Secretaria de Políticas de Monitoramento das políticas de ações afirmativas. Era ela que fazia o monitoramento. A SECADI era responsável, dentre tantas coisas, para a educação popular indígena, pelas políticas de ações afirmativas, pelos cursos de graduação, como o meu curso, que é um curso que foi demandado pelos movimentos sociais da terra. Foi a primeira coisa que ele fez, foi a extinção desse órgão. O programa Incluir, que repassava verbas para a inclusão, do qual ele foi beneficiário, ele foi praticamente extinto. Hoje, a verba do programa Incluir vem junto com o PNAES. Quer dizer, ele fez uma bagunça, ele fez uma verdadeira... um desmonte de todo o trabalho. Foi um desmonte dos órgãos de monitoramento. Porque a SECADI, junto com o Ministério da Igualdade Racial, que também sofreu uma descaracterização. O Ministério da Cultura. Eram órgãos que estavam... Então, assim, é óbvio que a gente não tem nenhum tipo de monitoramento sobre essas políticas, porque não é de interesse desse projeto político. Não é de interesse desse projeto político a continuidade dessas políticas. Então, é isso. A gente está vivendo hoje um vácuo onde o MEC não existe, onde esses órgãos de monitoramento simplesmente inexistem, ou foram extintos, ou foram descaracterizados. E, por isso eu digo, eu acho que o momento atual é da manutenção do que a gente tem. Nós temos que segurar até o fim o que nós temos. Porque, do contrário, nós só temos a perder se as políticas de ações afirmativas sofrerem algum tipo de revisão. Com as cotas vieram as comissões de heteroidentificação, né? Que vieram logo depois, e a gente, nas universidades, mantém
e é necessário ter essas comissões, mas a gente ainda ouve e vê, identifica muitas fraudes e até injustiças, né, nesses processos de acesso das pessoas pardas, indígenas, pessoas com deficiência. Como é que a gente pode diminuir, eliminar? Eu acho que seria o ideal, mas como a gente pode coibir, né, esse controle, controlar essas fraudes? Eu sei que eu acho que as comissões de heteroidentificação, elas já... Eu acho que tem duas pontas aí, né? Porque eu acho que as comissões de heteroidentificação já diminuíram muito os processos, as questões em relação às fraudes. E eu acho que você tem que ter mais informação sobre as políticas. Eu sou favorável que se tenha programas informativos, que as pessoas que estejam cursando o ensino médio tenham acesso ao que é a política de ação afirmativa. O que é a política de ação afirmativa? Para quem serve? Para que serve? Qual o histórico da política de ação afirmativa? Nós precisamos fazer um debate e um processo de formativo também dessas pessoas, para as pessoas entenderem. Serve, quem é o beneficiário das políticas? Quem pode ser o beneficiário? Eu digo, olha, eu dei aula, por exemplo, isso é importante não só para quem as cotas não servem, como para aqueles que são as pessoas aptas. Porque eu, por exemplo, orientei alunas que fizeram TCCs em escolas que pessoas pretas diziam que não iam tentar cotas, que isso era coisa de pessoa que não tinha capacidade. Para você ver a desinformação, porque as pessoas precisam conhecer essas políticas. Elas precisam entender o que é a política para poder zelar, preservar e exigir, demandar que essa política, de fato, esteja acessível a todas as pessoas. Então, eu acho que tem essas duas questões. Por um lado, as comissões de heteroidentificação, e aí a gente tem que, obviamente, as comissões de heteroidentificação, pelo menos na UF, mas praticamente em todas as universidades, foram implementadas em 2016 para 2017. É algo que a gente tem que amadurecer, tá? Porque não é um processo simples, não é um processo fácil, é um processo de amadurecimento, é um processo de amadurecimento dos próprios instrumentos, de afinar os próprios instrumentos de aferição em relação às comissões de heteroidentificação. Então, eu acho que é um processo. A gente está não um processo acabado ainda, é um processo, como eu disse, é um processo novo, é um processo que todas as pessoas, todos nós que estamos envolvidas, nós estamos aprendendo também, aprendendo a fazer e aprendendo a entender o processo e melhorar cada vez mais esse processo. Mas eu vejo também que é preciso ter, ao mesmo tempo, uma política de informação e de debate no ensino médio acerca das políticas de ações afirmativas. Ana Paula, e como é que você vê a UF pós-cota? E que você espera da UF agora com pós-eleição? Na UF não, na universidade pública, né? Eu sempre digo que eu sou militante da universidade, e não da universidade aquela encastelada, voltada para si mesma, mas de uma universidade para fora, uma universidade pulsante, uma universidade que dialogue com a comunidade, com a sociedade civil, que esteja aberta a esse debate da inclusão, da democratização em todas as suas esferas. Eu acho que
eu, como filha de escola pública, de universidade pública, esse sempre foi o meu ideal de universidade, né? E não é uma utopia, porque a gente, de fato, está mostrando, mesmo com todas as dificuldades, que é possível, mesmo sem verba, mesmo sendo atacada, mesmo sendo sucateada, é possível, é possível. É possível fazer essa universidade. Então, eu espero que, com os novos ventos, né, que venham os novos ventos, que esse processo se amplie, né? Eu acho que a gente tem que ampliar o processo de inclusão, nós temos que ampliar, e não só ampliar no sentido de inserir essas pessoas, mas fazer com que essas pessoas permaneçam, que essas pessoas sejam acolhidas, que a universidade não seja também uma resposta, não adianta a gente ingressar essas pessoas e as pessoas sofrerem processos de violências dentro de inúmeros tipos de violência dentro das universidades. É preciso que a gente conscientize, que a gente tenha um debate permanente sobre o acesso e sobre o direito dessas pessoas estarem na universidade, né? Que é um outro ponto também. A gente não pode simplesmente deixar essas pessoas passarem pela universidade. A experiência da universidade ela tem que ser transformadora para todas, para todos, todas e todos. Não pode ser para só uma parcela. Você pega, põe na universidade e deixa para lá. Não, a gente tem que ter políticas de acolhimento, nós temos que ter políticas de permanência, nós temos que ter políticas de apoio para essas pessoas que estão entrando, né? E eu acho que a UF tem dado grandes passos em relação a isso, né? Apesar de todo um momento adverso. Eu estou nesse cargo, né? Mas não só por eu estar nele, mas também eu vejo como tem debatido, né? Eu faço parte também da comissão que está agora propondo o novo PPI da UF, e esse é um debate que está em pauta, que os vários segmentos que estão nessa comissão estamos fazendo, que está em pauta. As políticas de inclusão, as políticas de democratização, as políticas de acesso, as políticas de acolhimento, as políticas de permanência. Então, eu vejo um caminho muito, muito interessante para as universidades. Eu acho que as universidades, apesar de tudo, têm passado por grandes furacões, não digo nem tempestades, né, furacões políticos, mas está aí de pé. E eu acho que está de pé porque somos nós que estamos lá segurando, né, aquela ideia de que enverga, mas não quebra, né? Nós estamos aqui segurando essa peteca e com certeza mudando esses ventos para dias melhores. Eu acho que a universidade tende a aprofundar esse processo, que não tem volta, gente, não adianta. A universidade não vai voltar a ser o que era antes. Nada será como antes. E os desafios são muitos. Ana, o nosso tempo está terminando, mas a gente tem visto em algumas universidades, como a USP, já criaram pró-reitorias de diversidade, de equidade de gênero, diversidade e inclusão. O que você acha dessa proposta e o que ela pode agregar nessa luta pela inclusão social, pelas ações afirmativas e pela democracia no ensino público? Eu tenho acompanhado alguns processos, eu tenho visto com bons olhos, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que de fato, efetivar, colocar esse debate nas esferas de gestão, né? Então, eu acho importante, porque aí você, de fato, não só não trata esses temas como apenas transversais, mas como temas principais, como tema principal dentro da universidade, com uma centralidade que ela merece, né? Então, eu vejo com bons olhos as universidades que já estão nesse processo. Ana, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, você ter
ter ficado com a gente conversando sobre esse tema tão importante. E a gente se encontra na próxima semana com mais um programa Diversidade e Inclusão, e que os novos tempos sejam de esperança, de criatividade e de democracia dentro e fora da universidade. Muito obrigado, beijo grande e até a próxima semana. Eu agradeço e boa noite. Boa noite a todos, e o programa fica disponível nas plataformas de áudio e também no YouTube e no Facebook da Web Rádio Censura Livre. Boa noite para todos. Boa noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!